Bom, agora a gente vai ter então uma palestra do Ivan Derzhansky, que possui um BA em Ciência da Computação e Linguística e Ciência Cognitiva pela Brandeis University de Massachusetts, PhD em Ciências Cognitivas pelo Centro de Ciências Cognitivas da Universidade de Edimburgo e atualmente é pesquisador e professor associado do Instituto de Matemática e Informática da Academia de Ciências da Bulgária, além de membro da União dos Matemáticos Búlgaros e membro fundador do Júri da Olimpíada Internacional de Linguística, IOL. Na palestra de hoje, o Ivan vai buscar responder a pergunta: o que é linguística computacional? Obrigada, Ivan, por aceitar o convite. Obrigado, Cíntia. Bem, e muito obrigado por ter me convidado. Bem, eu quisiera dizer algumas palavras sobre o que é linguística computacional. Segundo o nome, linguística computacional deve ser uma forma de linguística, é dizer, da ciência que se dedica ao estudo das línguas e da linguagem. E ser computacional quer dizer ser relativa à computação ou ao computador, de alguma maneira. Ciência que se dedica ao estudo das línguas e da linguagem de um modo relativo à computação, usando computadores. Mais precisamente, é uma disciplina que tem dimensões teóricas e práticas ao mesmo tempo. Elabora modelos, recursos, produtos de várias formas, modelos computacionais, modelos algorítmicos, modelos computarizados da linguagem e do comportamento linguístico. O comportamento linguístico quer dizer o que faz a gente quando usa a língua, quando fala, quando compreende a língua. E também a linguística computacional tem como objetivo a verificação das teorias linguísticas. Isto é, uma conexão com a linguística teórica. A linguística teórica é o domínio científico que tem mais grande, mais estreita conexão com a linguística computacional. Outras são a psicologia cognitiva, a lógica e a estatística entre domínios matemáticos, que também tem a ver com a linguística computacional, e também linguagens formais ou atômicos. Ivan, perdão, eu acho que o slide não tá passando. Eu acho que a gente não consegue ver o próximo, a gente só está no primeiro slide. Um momento. Что-то не получилось. Попробуем еще раз. Alguma está na ordem? Alguma vai? Agora está no primeiro. Esta é a primeira slide, sim? Ok. E depois havia um tal? Sim. E tal? E tal. Okay. E eu estava dizendo que a linguística computacional tem conexões com vários domínios científicos, como a linguística teórica, a psicologia cognitiva, alguns domínios matemáticos, como a lógica e a estatística, entre outros, as linguagens formais, atômicos formais, gramáticas formais, a informática, e mais precisamente a inteligência artificial, e no território mais prático, no modo mais prático, as tecnologias linguísticas, o processamento de língua natural. Bem, há muita gente que nem acredita que uma tal coisa como matemática, como linguística matemática ou linguística computacional pode existir. Há gente que acredita que a linguagem ou a língua é algo muito pouco semelhante à matemática.
algo tão humano, algo muito social, natural, fluido, caprichoso, mesmo até ilógico, e como se podem aplicar métodos formais a uma coisa tal, regras estritas, utilizar ferramentas artificiais. Muita gente não pode acreditar que tal coisa se possa fazer. Na realidade, tudo isso não é muito sério. Começamos com o fato que o computador se chama cérebro eletrônico como uma metáfora nas línguas europeias, por a maior parte, porém, há línguas nas quais cérebro eletrônico ou alguma outra metáfora baseada em cérebro é a palavra normal que significa computador, como, por exemplo, no chinês, outras línguas também. Verdadeiramente, o funcionamento da mente humana, o que inclui o comportamento linguístico como uma das mais importantes funções da mente humana, é uma forma de computação. E pode ser modelado como tal, pode ser estudado como tal, como forma de computação, incluindo do ponto de vista de complexidade. Complexidade que pode ser mesurada, medida com métodos que conhecemos da matemática. Bem, eu digo, é uma forma de computação, isso naturalmente não significa que o cérebro humano e o cérebro eletrônico, que é o computador, são coisas idênticas, porém são semelhantes em alguns importantes pontos, digamos assim. E também, a matemática é uma abstração. Aqui, uma ilustração que vem de um livro do Stendhal, um livro, até uma grande parte autobiográfica, onde ele se queixa que na escola não podiam explicar-lhe que a matemática, ele diz álgebra para essa matemática generalmente, é uma ciência que pode, que faz possível que pensamos de uma qualidade de um objeto, um lado dos objetos, sem pensar dos outros. Por exemplo, o peso do queijo sem pensar no queijo mesmo. Porém, a linguagem é a mesma coisa. A linguagem também é uma abstração, a linguagem humana. Isso é uma grande diferença entre a linguagem humana e os sistemas de comunidade dos animais, porque eles são mais concretas. Os macacos podem comunicar-se o feito que têm comida, têm perigo, etc. Porém, só a língua humana pode conversar de uma coisa que não existe agora e aqui. E por isso, sendo uma abstração, a linguagem é semelhante à matemática. O argumento da lógica, que diz que a linguagem é uma coisa ilógica e por isso não muito semelhante à matemática, é particularmente paradoxo, porque pensando na etimologia da palavra lógica, porque a lógica inicialmente no grego significa relativo à palavra, ao discurso. Sin embargo, há gente que pensa que a língua humana não é bastante lógica. Por exemplo, se diz que a lebre nunca alcança a tartaruga. A lebre não alcança nunca a tartaruga, porque temos não numa oração e não na outra. Algo não passa aqui. Há línguas onde isso não exatamente não funciona exatamente da mesma forma, diferente do português. Porém,
que se pode pensar que isso é ilógico porque menos por menos dá mais, e isso significa que a lebre não alcança nunca a tartaruga. É uma forma linguística que não é lógica, dado que nunca é já uma palavra negativa. Na realidade, naturalmente, nada de isso pode ter muita importância, porque se pensamos nisso, menos por menos dá mais, tampouco é lógico, se não sabemos por que é assim. O feito que a lebre não pode alcançar a tartaruga é algo que tem uma significação na matemática, porém tampouco é fácil de compreender. É dizer, que tudo é lógico, seja a língua, seja a matemática, tudo é lógico enquanto não se entende o porquê. E, de veras, é possível construir uma teoria que explica por que nunca em português funciona no modo como funciona. Enfim, dizem que a matemática é a linguagem na qual o livro de natureza é escrito. É uma coisa familiar de uma das apresentações ontem. Ou a matemática é a língua falada por todas as ciências exatas, ou outros pensamentos como estes que han sido exprimidos. A verdade é que a matemática é uma forma de linguagem, uma forma de língua. A linguagem é como os vários níveis do seu estudo, e a matemática tem muito em comum. O que é que tem muito em comum? Os vários níveis de linguagem e a matemática têm estrutura. Vários níveis com relações hierárquicas. Por exemplo, a sílaba composta de sons, a palavra feita de sílabas ou de morfemas, o sintagma feito de palavras, a oração feita de sintagmas, o período feito de orações, o discurso feito de períodos, com várias relações hierárquicas, várias funções das partes nesses. A língua possui encaixe, o que significa que as várias partes de uma oração ou de uma frase podem conter outras partes semelhantes de estrutura. Recursividade. Podemos ter uma oração como João escrever um livro, e pode dizer que Pedro disse que João escrever um livro. Maria perguntou se Pedro disse que João escrever um livro, etc. Ainda uma vez, uma qualidade onde a língua é semelhante à matemática. Naturalmente, há diferenças grandes também, e talvez a mais grande diferença entre a língua humana e a matemática é a ambiguidade, que é uma coisa que na matemática é proibida. Na língua humana, a ambiguidade é em todas as partes e vai em várias formas, muitas formas de ambiguidade. Isso é realmente a coisa que faz a língua mais difícil de analisar e modelar por métodos exatos, matemáticos, informáticos, computações artificiais. Tem ambiguidade semântica, o lexical. Né? A mesma palavra pode ter mais de um significado. Existe polissemia quando os significados têm uma relação entre eles, como coroa, por exemplo, coroa de flores, coroa de rei, colo, que pode ter pescoço ou regaço. Existe homonímia, é uma semelhança arbitrária entre palavras que têm o mesmo som e se escrevem o mesmo, como vela, que pode significar candeia, o pano, o vigia. E também na fraseologia,
há frases que têm uma significação fraseológica, idiomática, como perder as botas no significado de morrer, significado literal. Ambiguidade morfológica, como jovem trabalhador, que o sentido é mais ou menos claro, porém se pode analisar como nome, como substantivo mais adjetivo ou adjetivo mais substantivo. Falando disso, a segunda maior forma de ambiguidade é a sintática estrutural, a ambiguidade sintática, a ambiguidade estrutural. Alguns exemplos dos livros do Jorge Amado. Se diz tudo que aceitou foi um café com aipim, ou depois venha tomar café com a gente. As palavras café são as mesmas, com é o mesmo, porém a estrutura é diferente. Tivemos os árvores sintáticos que mostram como diferentes são as estruturas dos grupos, das sintagmas nas duas orações. E nestes casos, as palavras permitem decidir que é a estrutura. Porém, se diz uma mulher que trazia a cabeça coberta com um chale, bem, no livro, isso significa trazia a cabeça coberta com um chale. Porém, é possível imaginar-se que se trata de uma cabeça coberta com um chale, não necessariamente humana, que a mulher trazia. Estes são exemplos da sintática estrutural que tem a ver com a estrutura sintática das frases. Ou, por exemplo, mingau e cuscuz de puba pode significar cuscuz de puba e mingau, ou mingau e cuscuz que são ambos de puba. Uma coisa muito semelhante à expressão 2 mais 3 sobre 5, que também algo familiar de uma palestra de terça-feira. Aqui a esperança é que a prosódia pode ajudar a entender de que se trata. Porém, também, assim escrita, a frase tem dois sentidos possíveis. Outro tipo de sintática estrutural que tem a ver com diferenças no sentido, mas não na estrutura sintática. São os melodiosos de harmônica e violão. São sons melodiosos de harmônica, são os melodiosos de violão. E do outro lado, noites de histórias e risadas, mais provavelmente são as mesmas noites. Perigosos negócios de compra e venda de cacau, isso é já mais ambíguo. Negócios de compra e negócios de venda, ou os mesmos negócios que são de compra e de venda no mesmo tempo. Claro que se pode iterar, se pode repetir a proposição como brotos de dor e de revolta. Porém, isso não é necessário e não sempre ajuda a decidir se se trata dos mesmos brotos, se são brotos diferentes. Aqui a língua é ambígua. E também ambiguidade sintática, ambiguidade estrutural na forma lógica. Como João viu Maria com seu pai à porta de sua casa. Já ouviu Maria com o pai de quem? O pão do João, o pão de Maria. A porta da casa de quem? Da casa de João, de Maria ou do pai? O porco é pronto para comer como? O porco é pronto para ele comer
ou o porco é pronto para alguém comer ele. Todo homem ama uma mulher. Isso quer dizer que para todo homem existe uma mulher, para uma mulher diferente por vários homens, que esse homem ama, ou existe uma mulher só no mundo que todo homem ama. Essas são diferentes formas lógicas com uma enunciação. E, enfim, existe ambiguidade pragmática, o que quer dizer que a estrutura sintática é a mesma e a estrutura lógica é a mesma, porém, no uso da fala, no uso da língua, podem existir várias funções de enunciação. Como, por exemplo, se se pergunta, você sabe o que aconteceu? Esse pode significar porque eu não sei e quero saber, ou porque eu sei e quero contar. Você sabe que horas são porque eu não sei, ou porque eu creio que é tarde demais. Eu também te amo, também como tu amas mim, ou também como alguém outro ama ti. Eu amo minha mulher, eu também amo a minha, ou eu também amo a tua. Acabou a festa, os músicos foram embora. A festa acabou porque os músicos foram embora, ou os músicos foram embora porque a festa acabou. São várias formas de ambiguidade e existem outras que fazem a língua humana muito difícil para analisar com métodos exatos. Sin embargo, você pode perguntar, a linguística faz parte de quais ciências? E isso vale de linguística formal. A língua humana tem a ver com a produção criativa humana e uma criação do nosso aparelho psíquico. Por isso, as ciências humanas. A língua humana só existe no processo de comunicação dentro da sociedade humana. Por isso, a linguística é uma ciência social. A língua é um fenômeno natural, com suas próprias leis, com suas próprias regularidades, que existem objetivamente, na maior parte. Dado isso, a linguística é uma ciência natural. E a língua humana tem muitos aspectos que podem ser quantificados, modelados, matematizados, informatizados. E isso faz a linguística uma das ciências exatas. Na verdade, assim era das primeiras dias. Eu direi que a linguística é uma ciência muito antiga. Digamos que a linguística moderna é uma ciência antiga. Começou com Panini, um linguista índio, que compôs a primeira gramática de uma língua. Esta língua era o sânscrito, e a gramática foi produzida por uma motivação não exatamente científica, mas teológica, porque existia o perigo que o sânscrito poderia ser esquecido, a gramática do sânscrito. E o sânscrito era a língua sagrada do hinduísmo. Por isso, isso podia ser muito perigoso para a existência do mundo. E para conservar o conhecimento do sânscrito, Panini compôs a primeira gramática. E a sua gramática é tão formal na maneira que é feita, que ele poderia ser considerado o primeiro linguista computacional, bem, se houvesse tido um computador. Mala sorte. E depois a linguística teve um segundo nascimento já nos trabalhos do Noam Chomsky, entre as quais duas das mais importantes, os trabalhos sobre a gramática gerativa, é dizer, a relação entre as estruturas patentes e as relações lógico-semânticas.
entre as estruturas patentes é a língua como a ouvimos, a língua como a lemos, a língua a forma superficial e as relações lógico-semânticas no pensamento, na mente. E, de outro lado, a teoria das linguagens formais. Esta é uma ponte entre a linguística e a ciência da computação, a informática. Uma teoria que demonstra que existe uma, como eu disse, uma similitude entre a linguística e a informática, entre a língua humana e as línguas formais, a língua de programação, entre outros. Depois, tive um período de crescimento, um período de grande optimismo, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, porque a atenção que recebeu a codificação e a decodificação por causas militares fez algumas pessoas crer que a tradução automática é muito realística se tratar como codificação e decodificação. Aqui temos um famoso réplica de Warren Weaver, de uma carta para Norbert Wiener, e ele diz que ele queria que uma língua estranha pode ser tratada como a língua que conhecemos, porém num código que só tem que ser decodificado. Isso não deu certo no tempo. Os científicos aprenderam que as línguas humanas não são codificações uma para a outra. Porém, depois, mais tarde, com o grande desenvolvimento dos computadores, das tecnologias informáticas, a técnica computacional, tendo já computadores com mais memória, mais rápidos, e, sobretudo, o internet, que quer dizer muito material com que podemos trabalhar. Agora já há coisas que podemos fazer que não seriam possíveis meio século antes. A era da informação está um grande desafio, porém também uma grande oportunidade. O desafio é que há muitos textos para processar. Há muito que devemos fazer para trabalhar com a informação nestes textos. Porém, também a oportunidade é que há muitos textos para processar. Muito material que podemos usar. E também, naturalmente, a globalização, que trouxe um multilinguismo com si. Se pode trabalhar com muitas línguas, e isso significa muitas abordagens, muitas tarefas. Isso faz a vida um pouco mais difícil, naturalmente, porém também são tarefas, são abordagens que se podem utilizar, por exemplo, de uma língua para outra. E também a era moderna cria abordagens híbridas entre simbólicas e estatísticas. Não só simbólicas, não só estatísticas. Já podemos utilizar ambos, porém já sabemos que abordagens híbridas são muitas vezes são mais produtivas. Na realidade, a tradução automática é, por exemplo, feita com ferramentas estatísticas. Trabalha, eu poderia dizer, não muito mal. Não de uma maneira excelente, naturalmente. Aqui
ainda há erros. O Google Translate não sabe o que significa a pulso, por exemplo, ou de outra coisa ficou esquecida. He does not travel anymore e não viaja mais, não são o mesmo. Os pronomes também são um problema. As formas como estaria, que pode ser primeira pessoa, terceira pessoa, etc. Porém, geralmente já tem êxitos importantes na tradução automática. Poderia dizer isso entre duas línguas, o inglês e português, que são muito utilizados, muito usados no mundo, e por isso existe muito material em inglês e muito material em português com que um sistema de tradução automática com métodos estatísticos pode trabalhar. É interessante ver as expectativas do tempo passado e compará-las com a realidade. Por exemplo, aqui ainda um pedaço de um livro onde podemos comparar o conceito de relógios que batem o tempo, relógios públicos batentes, e um aparelho que escreve o que nós falamos, ou fala-escreve. Agora, no ano 2020, é claro que os relógios batentes são já uma coisa exótica, uma coisa do passado. Para o fala-escreve ainda não existe. O que não quer dizer que não há trabalho sobre a conversão de fala em texto. Porém, isso é uma tarefa problemática, mas não muito fácil. Se trata de passar da fala humana, que pode ser representada assim, com uma onda do sonido. Passar daqui a uma transcrição, uma sequência de sonidos, e depois de sonidos a ortografia, como por exemplo assim. E essa é uma coisa que geralmente você pode fazer muito, porém o fala-escreve que permite já esquecer como podemos escrever por mão ou como podemos escrever por teclado, é ainda uma coisa de um futuro, uma coisa ainda fantástica. Umas palavras sobre as aplicações práticas da linguística computacional, começando com as mais simples. Identificação de idioma. Temos um documento em que idioma é escrito. Uma coisa que podemos fazer ajudando-nos com métodos formais. Detecção de spam. Se é um documento normal, se é spam. Identificação de estilo. Identificação de autor. Por quem foi escrito. Datação. Quando foi escrito. São tarefas que podem ser feitas no contexto de filologia ou no contexto do direito. E são um pouco diferentes, porque no direito é muito mais importante evitar erros. Na filologia também, muito bem, se podemos datar um documento, podemos formar uma hipótese sobre o autor, porém não tão pergunta de vida ou morte. Categorização de documentos. De que se trata? De que tema? Extração de informação.
e formar um resumo, construir um resumo do documento. É dizer, se o documento contém a resposta de uma pergunta que temos, e se contém que é a resposta, podemos fazer um documento mais curto de um documento mais largo. Reconhecimento óptico de texto, incluindo texto manuscrito, incluindo texto escrito por escritores medievais. Isto é uma área onde muito trabalho é feito. Reconhecimento de comandos de voz. Comandos quer dizer um pequeno número de comandos possíveis. Porém, também conversão de fala em texto. Fala de toda maneira. Conversão de texto em fala também, em vez. Verificação e correção automática de ortografia e de gramática. Recuperação de informação. É dizer, busca interface de linguagem natural, sistemas de diálogo e ensino de idiomas. Também uma área onde há muito que se pode fazer com a ajuda da linguística computacional. Geração automática de texto. E a coroa de tudo isso, a tradução automatizada e a tradução automática. Digo a coroa porque inclui tudo que foi mencionado. Por ainda uma coisa, a leitura de escritos antigos, que é menos interessante para o público, generalmente, porém é também um domínio, uma área onde os computadores podem ajudar muito a gente. Isso são aplicações práticas, aplicações entendidas para todo o mundo. Porém, tem também um número de subproblemas que são um pouco menos práticos, menos interessantes para a vida geral, porém são muito importantes para a linguística computacional mesma e a linguística teórica também. Começando com a análise léxica, dizer, divisão da torrente de material em unidades, reconhecimento dos sonidos, dos palavras, de orações, que não é sempre muito fácil. Marcação de partes do discurso, etiquetagem, se diz também. Etiquetagem de parte do discurso, é dizer, se temos uma sequência de palavras, decidir que parte do discurso pode ser uma ou outra, antes de fazer uma análise morfológica completa. Se é possível fazer isso com menos recursos. Lematização, o que quer dizer determinar, acertar de toda palavra que é a sua forma básica, sua forma no dicionário. Análise morfológica. Isso inclui a lematização, porém também reconhecimento da forma gramática. É dizer, de toda a palavra no texto, a análise morfológica pode responder que forma de que palavra é. Análise sintática, construindo árvores ou outras estruturas sintáticas que demonstram as relações entre as palavras e os sintagmas. Análise semântica, a forma lógica,
que corresponde a cada pedaço do texto. Resolução de correferências, pronomes e outras frases, outras palavras semelhantes que referem a algo mencionado no texto, talvez antes, talvez depois. Reconhecimento de entidades nomeadas. Sintagmas que referem à mesma coisa, que descrevem a mesma entidade do mundo. Reconhecimento de significados lexicais. Isso significa resolver ambiguidade lexical. Análise de estrutura retórica. Ambiguidade pragmática. Que se trata, que forma de denúncia é. E alinhamento de textos paralelos. Isso que é muito importante quando se constrói um corpus. E um corpus é um recurso importante na linguística computacional, porém também na linguística teórica. O corpus, corpus é a forma plural de corpus, o corpus de textos, ou também corpus de fala, é uma coleção de textos, de material linguístico que mostra como é usada a língua num período por algum autor, num gênero, num estilo, ou num lugar, como queremos. Existem muitas variedades de corpora. Corpora de textos com anotação, com recursos de busca, são uma importante forma de recurso linguístico que é produzido por métodos de linguística computacional como um projeto prático e utilizado por linguística teórica também, como fonte de informação de como funciona a língua. Bancos de dados lexicográficos e dicionários eletrônicos, dicionários informatizados, que são uma forma muito útil do dicionário no tempo presente. Redes semânticas são estruturas informáticas que contêm conhecimento dos sentidos das palavras, os sentidos de colocações, com várias conexões entre elas. Bancos de dados estruturados, com informações linguísticas de várias formas, programas de anotação de texto e também programas para descrever e documentar idiomas. Os últimos são feitos geralmente para os linguistas que estudam as muitas ainda existentes, muitas línguas do nosso planeta. Bem, obrigado pela atenção. Isso está em perguntas? Sim, vejo. Obrigada, Ivan. Eu vou te fazer algumas perguntas, então, que as pessoas fizeram. A primeira pergunta é: o senhor acha que a melhor forma de formalizar as línguas naturais é a proposta por Noam Chomsky? Ou existem formas melhores? Bem, não sei. Sei que há várias formas, vários métodos de formalizar a língua que podem ser melhores para uma tarefa ou para outra. E também há muitas tarefas para as quais é melhor combinar-as. Ok. Tem mais uma pergunta. Existe algum limite para a qualidade da tradução por computadores? E se sim, qual é esse limite?
Bom, existe o estandarte de ouro, que é comparar a tradução automática com a tradução humana. Pode ir sua pergunta. Quais são os limites da tradução por computadores? O limite... Bueno, não sei, não queremos pensar que está um limite. Porém, verdadeiramente é difícil imaginar como todas as formas de ambiguidade podem ser evitadas, e também o papel que joga o conhecimento do mundo que temos nós, que tem a gente, o conhecimento da realidade, que também tem muito importante papel em tudo que fazemos com a língua, incluindo a tradução, porém também todas as formas de computação linguística. É difícil imaginar como os computadores podem fazer tudo o que faz a gente, conhecendo o mundo como conhecemos nós. Por isso, eu creio que o 100% talvez não é irrealístico. Porém, naturalmente não sei, de veras, que limite pode ser formulado. Ok. Porque vemos que já a tradução automática pode ser muito boa, porém não perfeita, digamos assim. E qual é o papel de ferramentas como machine learning na linguística computacional? Muito grande. Muito grande, porque nessa apresentação não foi possível mencionar todo, porém, sim, o machine learning tem um papel muito importante. É uma coisa que se faz de um tempo mais recente, porém, sim, dá muito grande optimismo. Ok. Como um estudante de letras pode se tornar um linguista computacional? Qual é o mercado de trabalho? Como um estudante de letras pode se tornar um linguista computacional? Como é o mercado de trabalho? O mercado de trabalho? Pois há muitas coisas que se podem fazer num mundo como o nosso, onde já as tecnológicas linguísticas são a todas partes. Porque já, por exemplo, os interfaces com língua natural se acham em muitas partes, muitos lugares onde nós podíamos faz pouco tempo. Interfaces, a detecção de várias formas de documentos, a búsqueda de informação, a recuperação de informação, são áreas onde o mercado de trabalho mostra um grande interesse. Estudando emoções, estudando a psicologia, assim, várias coisas das quais eu
não pude falar agora, porém, entre muitas áreas. Ok. E qual é o impacto dos estudos sobre memória nas ciências biológicas e na psicologia? Quais são os impactos desses estudos de memória nas ciências biológicas e na psicologia nos modelos computacionais voltados para a linguagem? Bem, eu mencionei psicologia computacional como uma ciência que tem a ver com a linguística computacional, é que verdadeiramente não sabemos exatamente quão semelhante é a mente humana com o computador, porém sabemos que há coisas que se podem modelar. E colocando perguntas sobre a maneira de funcionamento dos modelos, podemos também aprender algumas coisas úteis sobre o funcionamento da mente humana, incluindo a memória. Okay. Durante a sua experiência, quais linguagens de programação você usou com mais frequência para analisar textos? A linguagem de programação, bem, o Python é muito utilizado hoje, e o R também como aparelho estatístico. Há outras línguas também. Eu utilizei o Icon faz alguns anos. Hoje eu uso o Python quase todo o tempo. Okay. E Tem muitas ferramentas já feitas, sim? Okay. Tem mais uma pergunta que é: como os computadores lidam com o CAPTCHA de texto? Aquela forma de reconhecer se é um humano ou um computador. E aí a pergunta é: os computadores vão se tornar cada vez melhores em resolver os CAPTCHAs de texto? Sim. Esse jogo é obviamente muito difícil. Há que fazer-se melhores. As captchas também devem ser mais inteligentes. Nem sei, não é o meu campo estreito onde eu não me tenho ocupado nisso, porém imagino que se trata de um modelo do pensamento, do funcionamento, da função humana, o que faz o homem, o que faz o ser humano, quando apresentado como uma captcha, e como podemos identificar essa forma de comportamento e distinguir do comportamento de um robô. É isso que eu imagino. Okay. Acho que eu vou fazer agora uma última pergunta sobre geração automática de textos. A geração automática de textos tem alguma relação com inteligência artificial? Existe algum gênero de texto específico que pode ser usado nisso, com a inteligência artificial? Sim, que tem uma relação com a inteligência artificial. A regeneração de textos significa que temos uma forma de representação de informação, temos conhecimentos apresentados de alguma forma artificial, um modo formal, com uma rede semântica, um modelo, e a tarefa é criar um texto que exprima essa informação em forma verbal. E essa é uma Eu acho que o Ivan teve instabilidades na conexão. Ok. Eu acho que são essas as perguntas, então. Eu gostaria de agradecer novamente.
pela sua palestra. Queria dizer também que o pessoal da Olimpíada Brasileira de Linguística está assistindo e mandou um abraço. E é isso, a gente vai passar, então, agora, daqui a pouco, para a palestra da Luna Lamonaco, do IMPA. E, ok, agradeço novamente. Obrigada, Ivan. Obrigado.